Agora eu tô gravando. Deixa eu ver com quantas pessoas tá. 16? Metade da turma? Não sei, né? Tem 30 alunos. Não sei se vocês merecem a gravação dessa aula, não. Não, eu vou disponibilizar, não vou sacanear, não. Eu sou uma pessoa de coração bom. Mesmo vocês tendo esquecendo, ou simplesmente ignorado, que poderiam ter me dado um jogo de aniversário ano passado. Tem 2 anos já que eu conheço vocês. Então, gente, lembra que ó, é basicamente tópicos. Por que revisão não vai adiantar? Porque cada tópico desse aqui, ó, é 3 aulas, né? O que eu recomendo vocês? Eu vou falar aqui agora, um por um, né, de maneira rápida, mas eu recomendo vocês a pegar o livro, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Ele tá digital, lá no AVA, tá? Eu já coloquei o link dele lá, então vocês conseguem acessar ele online. A versão nova dele, atualizada, que a Embrapa disponibilizou de graça. E lá tem cada um desses caráteres aqui. Como que vai estar lá? Vai estar em cientifiquez. Vai estar bem técnico. E aí, se vocês não entenderem, na hora que estiver estudando, mais afinco, aí vocês vêm e me perguntam, e aí eu tiro dúvida, a gente conversa tranquilamente, independente do dia que for, sábado, domingo, feriado. Só almoço domingo de Páscoa não, porque eu vou estar com meu pai e minha mãe aí, né? Mas vocês também devem estar manguaçando na cara, né, no ovo de Páscoa. Mas pode tirar dúvida. Eu recomendo então que vocês peguem esse livro e tirem essas dúvidas, tá? Mas vamos lá, rapidão, né? Porque a gente vai ver esses atributos. Por que isso é tão importante? Porque a gente usa todos esses atributos aqui para classificar solo. Então, quando a gente está furando a trincheira, que eu pergunto para vocês onde acaba o horizonte A e começa o B, eu estou usando o quê? O atributo material orgânico, que é o que diferencia o A do B. É o quê? A presença de matéria orgânica, que é o que dá coloração escura ao horizonte, que é basicamente a diferença entre o A e o B. O horizonte A tem matéria orgânica, o horizonte B não tem matéria orgânica. Então, quando eu sei que o A acaba? Quando ele fica claro. E aí começa o B. Tá? Inclusive, esse é o parâmetro para saber se é uma transição gradual ou abrupta, é justamente essa, né? Se ficou claro, se estava escuro e ficou claro de uma vez, ou se foi ficando claro devagar. Essa é o parâmetro, né? Então, material orgânico se refere à matéria orgânica que está presente no solo, que dá normalmente a coloração escura aos solos. Material mineral se refere ao tipo de rocha mineral, a rocha matriz que deu origem àquele solo. Então, a gente pode estar se referindo também ao tipo de argila daquele solo. Embora o tipo de argila, que quando a gente usa esse termo, eu posso estar me referindo também à atividade, se é uma argila boa ou ruim. Então, quando a gente fala material, mineral, eu posso estar me referindo às rochas, eu tenho que ver o contexto, tá? Ou está me referindo também ao tipo de minério que aquele solo tem, né? O tipo de argila, se é uma argila boa ou ruim. A atividade de argila, esse sim é especificamente sobre a argila ser de boa qualidade ou de má qualidade. Se ela é de CTC alta ou de CTC baixa. Sempre que eu falo de atividade de argila, eu estou me referindo à CTC natural da argila. Então eu tenho argila 2:1 e 1:1. 2:1 argila de alta atividade, 1:1 argila de baixa atividade. Né? Teste da minhoquinha para saber. Saturação por bases é um parâmetro que a gente utiliza também para definir fertilidade natural de solo, né? Também pode ser um parâmetro que a gente utiliza para correção de solos, quando eu quero elevar a saturação por base de um solo, e eu utilizo que parâmetro? Adubação de fósforo, perdão, de potássio, magnésio e cálcio. Tá? Sódio às vezes também entra, mas a gente não aduba sódio. Tá? Então, as bases trocáveis principais nutricionais do solo, cálcio, magnésio e potássio. Saturação por base se refere a isso. Caráter ácrico. O caráter, toda vez que eu me referir a caráter, e tem bastante, tá vendo? Caráter. Eu tô falando de um solo, tá?
Tem até um exemplo interessante aqui, deixa eu ver se eu acho ele, para explicar a diferença de caráter e estrutura. Jadson, Aqui, ó. enquanto isso, Sim. aquela terra do índio lá, não sei como é que é o nome certo, ela entra como material orgânico por ser daquele jeito? Aí que tá. A terra não entra como material orgânico. O material orgânico é que a deixa daquela maneira. O material orgânico é um atributo dela. Essa que era a pergunta e eu falei errado. Entendeu? Assim, é que eu tô falando de Feito de atributos. orgânico. Isso, tudo isso aqui são várias coisas que compõem um solo. Eu não tô falando de um solo que é material orgânico, de um solo que é material mineral, de um solo que é atividade. Não. São vários compostos. Imagine o solo como um corpo. E cada coisinha dessa aqui, ó, é um órgão. Às vezes é uma célula. Às vezes é um comportamento. Tá? Então, tentem fazer essa alusão. E o solo seria o organismo inteiro. Então, referindo ao caráter, o caráter eu estou me referindo ao solo inteiro. Que é diferente quando eu falo de uma estrutura que está dentro do solo. O exemplo que eu quero dar está aqui, ó, caráter plíntico. E aqui eu tenho plintita. São duas coisas diferentes. A plintita é a estrutura, é aquele pontinho. O caráter plíntico, eu estou falando do solo inteiro. Quando eu falo que um solo tem caráter plíntico, entendam que o solo está repleto de plintita. Quando eu falo plintita, eu estou falando de uma estrutura só. Eu posso falar que aquele solo tem pouca plintita, e eu tenho pouquinha. Mas se eu falo que um solo possui caráter plíntico, ele tem muito, ele está repleto. Então é uma característica. Quando eu falo caráter, então, é porque o solo ele tem aquele comportamento. Então a gente tem aqui o caráter ácrico, alumínico, alítico,êutrico, sódico, solódico, salino, sálico, carbonático, concarbonato. São todos caráteres químicos, né, que vão remeter ao que os próprios nomes dizem. Ácrico, a gente já falou algumas vezes, é o quê? Uma CTC muito baixa. Ou seja, aquele solo inteiro tem uma CTC ruim. Então, a gente pode usar esse aqui como uma característica. Esse solo tal tem um caráter ácrico, até um termo técnico bonito da gente utilizar. Alumínico, um solo que tem uma saturação de alumínio alta. Alítico, um solo que tem uma saturação de alumínio altíssima.Êutrico, um solo que tem uma condição nutricional boa, né? Eu sempre indica algo bom dentro da fertilidade do solo, né? Só lembrar que eu sou bom, só fazer essa alusão. E distro é ruim, tá? Tem eutrófico, distrófico.Êutrico é sempre algo bom. Sódico indica a presença de sódio, sal, né? Então um solo com caráter sódico é um solo que tem uma concentração salina. Solódico é um solo que tem concentrações salinas de outros elementos, tá? Não só o sódio, tá? E aí eu tenho concentração salina também, um caráter salino, bem semelhante a solódico. Concentração sálica. Quando eu falo sálico ou salino, é porque o salino eu tenho só sal, e o sálico, além de sal, eu tenho uma condição nutricional ruim também. Carbonático, quando tem carbonato de cálcio, e com carbonato é quando tem um pouco menos carbonato de cálcio. Tá? Aqui nessa situação carbonática é porque eu já tenho quimicamente esse carbonato de cálcio agindo. Com carbonato, não, eu só tenho a presença do carbonato de cálcio e ele não está quimicamente agindo. O que é carbonato de cálcio? Por que ele está tão especificado? É calcário. Tá? Então, se eu tenho um solo carbonático, o meu calcário já agiu. Se eu tenho um solo com carbonato, o meu calcário ali está separado ainda. Tá? Ele ainda não está agindo, ele está meio que à parte. Tá? Então, as características caráteres, recomendo que vocês leiam. Assim, lá no livro é bem tranquilo. Eles são verbetes curtos para cada um desses tópicos. Só são bem técnicos. Então, pode ser que vocês não entendam. E aí, por favor, me perguntem, tá?
Mudança textural abrupta é quando eu tenho a mudança de textura, não confundam com mudança de horizonte abrupto. Normalmente, se eu tenho mudança textural abrupta, minha mudança de horizonte também vai ser abrupta, tá? A mudança de textura é quando eu tenho, por exemplo, no horizonte A, menos argila do que no B. É a textura. Que é presente em qual horizonte, em qual tipo de solo, que é o podisólico, né? O solo que tem o B textural. Caráter flúvico, presença de um solo, um solo hidromórfico. Plintita e petroplintita a gente já falou. Caráter plíntico a gente já falou. A diferença de plíntico, concrecionário e litoplíntico é na dureza da plintita. Tá? Os três são a mesma estrutura, a plintita. É que eu tenho a plintita, petroplintita e concreção. O que vai diferenciar uma da outra é que a plintita ela é bem molinha, eu consigo amassar ela. Igual naquela última trincheira que a gente furou, naquele solo de brejo, a gente viu a plintita, ela se confundia com o solo, né? E já tá acabando de novo a aula, gente. A concreção já é dura, você consegue firmar ela com a mão, e a petroplintita é uma pedra mesmo, você consegue quebrar ela, você não consegue quebrar ela com a mão, não. Intervalo, justo. Justo, na verdade, eu vou encerrar. Eu não vou dar prova além dessas 3 aulas. Eu acho que tá com conteúdo demais, principalmente esse slide aqui, ó. Tá com coisa demais. Tá com muita coisa. E assim, basicamente é isso que importa nessa primeira VA. Foquem bastante na aula dos horizontes, na aula dos processos de formação de solo e nessa, que é as 3 que eu falei hoje. Nas 3, né? Foquem nas 3. Deixa eu então concluir em 8 minutos. Se não concluir também, a gente retoma a aula. Tá? Caráteres argilúfico é quando eu tenho eluviação de argila. Caráter plânico, coeso, também se refere ao tipo de argila, tá? Coeso é quando a minha argila forma... Você consegue fazer a minhoquinha, né? Que o solo é coeso, o solo é plástico, moldável, né? Caráter duro, que é quando o solo é duro mesmo, o solo é bem firme, quando seco. Vértico, isso aqui, ó, não se preocupem, isso aqui é quando forma vértisolos. Só para explicar a vocês, às vezes quando eu furo a trincheira e o vértisolo ele forma uma estrutura que chama slick inside, são fendas que eu tenho no horizonte B. E são bem raros para nossa condição, eu mesmo nunca vi. E aí quando forma essas fendas, essas rachaduras no horizonte B, a gente fala que o solo tem caráter vértico, tá? Superfície de fricção, a gente viu isso aqui na aula passada, que seriam aquela superfície de espelhamento, de enceramento que tem dos nitossolos, que é aquele solo que fica bem lisinho quando pressionado, quando friccionado. Isso por conta da argila de alta atividade, né? Ele fica... A gente deu até o exemplo quando você derrapa com o pneu, e ele fica lisinho assim, quase espelhado, né? Contato lítico se refere ao contato com a rocha. Lito é uma palavra que é rocha em grego. Tá? Contato lítico, caráter lítico fragmentável, mais uma vez, caráter se refere ao solo todo, ou seja, se eu tenho lítico que é rocha fragmentário, fragmentos. Então quer dizer que eu tenho rochas fragmentadas em todo o meu solo. Material sulfídrico são materiais que se remete ao enxofre, então são solos fedidos, fede enxofre, fede a peido mesmo. Muito comum em brejo, às vezes quando você passa por um brejo, sente aquele fedozão de brejo, é isso, material sulfídrico, enxofre. Normalmente está ali por conta do material em decomposição, de matéria orgânica. Caráter epiáquico, a gente falou isso em aula, isso aqui é quando eu tenho água na superfície. Lembra que a gente furou a trincheira, a gente estava andando e tinha água minando, né? Ia pisando e ia afundando. Epi é superfície, só tipo epiderme da nossa pele, né? E áquico é a água, então eu tenho água na superfície. Caráter crômico se refere à cor, né? Rúbrico também. Crômico é escuro, rubro é vermelho.
Teor de óxido de ferro são os níveis de óxido de ferro que tem no solo. Aqui os níveis de decomposição de material orgânico também são atributos diagnósticos, né? Então, se a matéria orgânica daquele solo está no estado fíbrico, está bem no início do material de decomposição, ela recebe esse nome. Se ela está bem no final, ela recebe o nome de sáprico. Se está no meio do caminho, recebe o nome de êmico. Muito comum em organossolos, por exemplo. Serosidade se remete a o quão o solo é seroso, é preguento. Isso aqui também dá uma ideia do tipo de argila que eu tenho. Se é uma argila boa, se é uma argila de alta atividade, ela vai ser serosa, vai ser preguenta, o barro preguento. Se ela é pouco serosa, ela vai ser menos quimicamente reativa, né? Superfície de compressão, estava ali também repetindo aqui, tá? Gilgai é uma estrutura, deixa eu mostrar para vocês. Uma estrutura no solo que vai formando umas ondinhas assim, ó. Isso se dá por conta do... Aqui, ó. Isso se dá por conta da própria estrutura da argila do solo. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Porque está compartilhando é o slide. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Eu tô parecendo idoso mexendo com esse trem. Fico clicando no nada. Aqui, tá vendo? Gilgai, num solo, seria como esses morrotim. Esses morrote. O que acontece para formar eles? Quando eu tenho solos muito reativos, lá embaixo, né, solos com CDC muito alta, às vezes esses solos acabam se ligando tanto que eles meio que se puxam e formam um espaço vazio lá de baixo. E aí o solo cede. E aí forma esses pequenos buraquinhos que aqui, ó, que tem bastante. Que é o nome dado aos vértices. Aqui, esse está ótimo de ver. Ó. Que é a estrutura que a gente dá aos vertissolos. Nunca vi. Nunca. Sou doido para ver um solo desse aqui. Se alguém, por acaso, algum dia vê em alguma região, normalmente a gente vai ver esse aqui em solo hidromórfico, vocês me falam que a gente vai lá furar uma trincheira. Vou seguir aqui então. Pessoal, é basicamente isso. Né? Então, vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Não. Nunca vi esse tal de julgar pessoalmente. Pessoal, então eu peço que vocês leiam pelo menos esse último slide, vocês dêem uma lida no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Lá tem um capítulo só sobre atributos diagnósticos. E tirem dúvida comigo do que vocês não entenderam, tá? Não vai ser tudo daquilo que eu vou cobrar. Não vai, longe daquilo. Foquem naquilo que vocês veem eu repetir mais. Que é coisas que a gente utiliza mais nas práticas para classificar solos, coisas que a gente repete mais em sala de aula, que são coisas que a gente vai usar mais, de fato, na agronomia. Tem muita coisa técnica ali que a gente usa mais na pedologia, que não tem muita importância agronômica. Né? Se eu for dar um exemplo de coisas que raramente a gente vai usar, esse próprio, se o Gilgai mesmo, você não precisa preocupar, não precisa ler isso que eu não vou cobrar. Mas atividade de argila, grande chance de cair. Matéria orgânica, com certeza. Tá? Plintita, também. Caráter solódico, não. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Não deixem de perguntar se tiver dúvida, se tiver alguma coisa. E é isso, pessoal.
Algum ponto, alguma questão, questionamento, dúvida, choro, desespero por causa de corona na empresa? Nope. Nada. Pessoal, então nós temos, é só isso mesmo. A call vai acabar agora, ó, 1 minuto. Então, tenha um bom estudo. Eu vou postar esse vídeo, vou jogar lá no grupo. Grupo não, lá no AVA. Não sei, vocês que me Manda dizem. seu canal lá no grupo. Hã? Manda seu canal lá no grupo, já. Mando sim. Não sei, vocês que me dizem. Não foi todo mundo, 17 pessoas para 30, então acho que a grande maioria vê, porque vocês me dizem, professor, acho que o senhor não tem que postar não, porque a gente vê e o pessoal faltou. Ou posta, não tô nem aí. Pode postar, tá beleza. Vocês que sabem, vocês que mandam. Para mim, Vai que isso na é próxima eu falo. irrelevante. Hã? Posso pra gente rever já, se tiver alguma dúvida. Posso, não, Acho vou postar, bom, vou postar.